pessoal, meu nome é Rafael. E o meu é Leandro. Somos alunos do 5º período de Matemática da FASP e nessa aula de hoje nós iremos trabalhar com função polinomial do primeiro grau ou função afim. O que é uma função de primeiro grau? Uma função é classificada de primeiro grau sempre quando ela puder ser escrita na forma y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b. Em outras palavras, uma função cuja incógnita, comumente expressa pela letra x, está elevada à potência 1 e que tem um coeficiente a sempre diferente de zero, onde a é chamado de coeficiente angular e b é conhecido como coeficiente linear. Características de uma função afim. Nós vamos determinar aqui a função se ela é crescente ou decrescente. Então, uma função afim ela é crescente quando o seu coeficiente angular for positivo, ou seja, a maior do que zero. Então, quando eu tenho aquela função, aquela fórmula y igual a x mais b, quando o meu coeficiente angular aqui, deixa eu determinar quanto ele for maior do que zero, no caso, vamos supor que eu diga que y seja igual 2x mais 3. Então, 2 é positivo, 2 é maior do que zero. Então, eu tenho aí uma função crescente. Então, quando fala-se de uma função crescente, nós percebemos que é algo que cresce. Que é uma função que ela está crescendo, algo que cresce. E que se eu descobrir o que é que cresce nessa função crescente, eu sei descobrir quando ela é crescente ou não. Então, se eu olhar nesse gráfico aqui, como vemos, vou terminar aqui. Se nós olharmos para esse gráfico aqui, nós percebemos que esse gráfico é uma reta. E essa reta ela está subindo para a direita. Então, quando essa reta sobe, vamos ver o que acontece. Quando eu tenho maior o valor de x, no caso aqui, se eu tenho determinar os valores de x aqui, 2, 4, 6 e assim sucessivamente, e outros números, 2, 4, 6 aqui também, eu percebo que quando eu coloco quanto maior o valor de x, y também ele vai aumentando. Então aqui, ó, 2 está para, vamos supor que 2 para 2. Que nós temos outro ponto, 4 está para 4. Nós temos outro ponto aqui, 6 está para 6 e 6. Então, nós temos aqui uma função crescente. Essa função ela está subindo. Então, nós vemos aqui que essa função ela está crescendo. Então, quando x1 for menor do que x2, isso implica dizer que a imagem que f de x1 é menor do que f de x2. O que eu quero dizer com isso? Que se eu aumento os valores de x, essa imagem ela também aumenta, que no caso são os valores de y. Se eu aumento os valores de x, essa imagem aqui ela também aumenta. Então quer dizer que essa função ela é crescente, ok? Pagando aqui a função decrescente. Decrescente, por outro lado, a função afim é considerada decrescente quando o coeficiente angular é negativo. Então, do mesmo jeito, quando eu tenho aquela fórmula y igual a x mais b, nós percebemos que essa função ela é crescente. Então, quando ela é negativa, menos ax mais b, eu digo que essa função ela é decrescente e que a é menor do que zero. Tipo, quando eu digo y igual menos 3x mais 2. Então, nós temos aqui que o coeficiente angular é menor do que zero, ok? Apagando aqui novamente, nós observando esse gráfico aqui, nós temos uma função decrescente. Então, o que é quando ela decresce, ela cai? É no caso quando x aumenta, y diminui. Então, eu dizer que quando x for 4, por exemplo, aqui, y aqui nessa reta,
e b aqui vale 2 no caso. Aqui é 0, aqui é menos 2, aqui é menos 4. Quando eu marcar aqui 2, 4 está para x e 2 está para y, aqui já tem um ponto. Então, quando x for 6, y será 0. Então, nós temos aqui x6, y0. Quando x for 8, nós temos que y vai ser menos 2. Então, já temos outro ponto aqui. Quando x for 10, y vai ser menos 4. Nós já temos outro ponto aqui. Então, aqui nós fizemos uma reta. Uma reta decrescente. Uma reta em que, quando olho para o lado direito, nós temos uma função, uma reta decrescente. Uma reta em que ela está descendo. E que, quando x for menor do que x2, isso implica dizer que f de x1 é maior que f de x2. Então, eu tenho uma função decrescente, porque se eu pego o valor de x, menor, e a imagem, no caso o valor de y, dele é maior, então eu tenho uma função decrescente. Se eu pegar o valor de x menor e a função e a imagem dele é maior, então eu tenho uma função decrescente. E percebemos aqui também, apagando aqui, que quanto mais eu coloco aqui os valores de x, mais esses valores de y eles vão diminuindo, ok? Então aquela fórmula y igual a x mais b, nós percebemos que essa função ela é crescente. Então, quando ela é negativa, menos ax mais b, eu digo que essa função ela é decrescente e que a é menor do que zero. Tipo, quando eu digo y igual menos 3x mais 2. Então, nós temos aqui que o coeficiente angular é menor do que zero, ok? Apagando aqui novamente, nós observando esse gráfico aqui, nós temos uma função decrescente. Então, o que é quando ela decresce, ela cai? É no caso quando x aumenta, y diminui. Então, eu dizer que quando x for 4, por exemplo, aqui, y aqui nessa reta e b aqui vale 2 no caso. Aqui é 0, aqui é menos 2, aqui é menos 4. Quando eu marcar aqui 2, 4 está para x e 2 está para y, aqui já tem um ponto. Então, quando x for 6, y será 0. Então, nós temos aqui x6, y0. Quando x for 8, nós temos que y vai ser menos 2, então já temos outro ponto aqui. Quando x for 10, y vai ser menos 4, nós já temos outro ponto aqui. Então aqui nós fizemos uma reta decrescente, uma reta em que, quando olho para o lado direito, nós temos uma função, uma reta decrescente, uma reta em que ela está descendo. E que, quando x for menor do que x2, isso implica dizer que f de x1 é maior que f de x2. Então, eu tenho uma função decrescente, porque se eu pego o valor de x, menor, e a imagem, no caso o valor de y, dele é maior, então eu tenho uma função decrescente. Se eu pegar o valor de x menor e a função e a imagem dele é maior, então eu tenho uma função decrescente. E percebemos aqui também, apagando aqui, que quanto mais eu coloco aqui os valores de x, mais esses valores de y eles vão diminuindo, ok? Agora iremos falar sobre os tipos de função afim. Primeiramente, iremos falar sobre função linear. Abaixo temos a fórmula de função linear, que é f de x igual a ax. Essa função ocorre quando o coeficiente linear é igual a zero,
ou seja, quando b é igual a zero, o b é o coeficiente linear. Dessa forma, os elementos y e x são grandezas diretamente proporcionais entre elas. O que é grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais é quando uma varia de acordo com a outra. Temos aí um gráfico que vamos observar se ele varia de acordo com o outro. Se temos aqui para 100 x para 100 no volume, se temos x igual a 100 e y igual a 80, temos que ter 200 para x, que é o volume, e 160 para y, que é a massa. Se temos 300 para x, teremos que ter 240 para y, que é a massa. Se temos 400 para x, temos que ter 320 para y, que é a massa. Se temos no volume, que é x, 500, teremos que ter 400 para y, que é a massa. Então, temos um gráfico proporcional, com grandezas proporcionais. Função identidade. Quando temos que a é igual a 1 e b igual a 0, a função afim ela se torna uma função identidade, ou seja, temos que y é igual a x. É a mesma coisa que eu disser que quando eu aqui vamos supor y igual a x mais b, em que ele está dizendo que y vai ser igual, quem é a? A vai ser 1, a 1 vezes x mais 0. Então y vai ser igual a 1 vezes x mais 0. 0 não vai fazer função nenhuma, então y vai ser igual a x, ou seja, f de x igual a x igual a x. Então, para qualquer valor que você escolher para x, o y vai dar x também, ok? Função constante. Se tivermos que a é igual a 0 e b é diferente de 0, a função afim se torna uma função constante. Um exemplo disso pode ser visto no gráfico a seguir, onde temos que f de x é igual a 3. A fórmula geral, no caso, é f de x igual a c. Colocamos o 3 aqui porque ele será fixo, ele não vai sair daí. No caso, o valor de c não depende de x. No caso, se eu colocar qualquer número no lugar do x aqui, continuará 3, igual a 3. Se eu colocar f de x igual a raiz de 2, vai ficar igual a f de raiz de 2 igual a 3. Nunca irá mudar. O resultado do x não mudará o c. A função constante é representada por uma reta paralela ao eixo x. No caso, a reta paralela ao eixo x é essa daqui que está demonstrando no gráfico. Ela, para ser uma função constante, ela tem que ter uma reta paralela ao eixo x, onde, como falamos aqui, que o x não mudou 3. No caso, se tivermos 2 para x, teremos 3 para y. No caso, 2 para x, 3 para y. Se tivermos 1 para x, teremos 3 para y. Se tivermos menos 1 meio para x, teremos 3 para y. Se tivermos 2 para x, teremos menos 2 para x, teremos 3 para y. Raiz da função afim. A raiz da função afim ocorre quando f de x é igual a 0. Ou seja, qual o valor de x que faz com que essa função se anule. Para a função afim, temos que a x mais b é igual a 0. Resolvendo essa equação, obtemos que a raiz da função afim é x igual a menos b sobre a. Então, quando y seja igual a 0 ou f de x seja igual a 0, nós aí vamos obter uma raiz de uma função afim. Mas sendo que, se eu faço aqui nessa equação, tipo nessa equação y igual a x
mais B, eu faço 0 igual a x. No lugar de y, eu colocar 0 mais B. Isolando o valor de x para poder achar a outra coordenada do ponto, eu vou ficar com menos B igual a x. Ok? Apagando aqui. Menos B igual a x. Então, menos... Aqui, deixa eu apagar aqui também. Voltando como eu estava dizendo. Se eu, no lugar de y, eu colocar 0, substituir por 0, então vai ser igual a x mais B. E que, isolando o valor de x, para poder achar outra coordenada do ponto, eu vou ficar com menos B igual a x. Menos B sobre A igual a x. Ok? Vamos brincar? O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa, no valor de 800, mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender 450 mil, calcule o valor de seu salário. Bom, galera, para a gente responder essa questão, temos que levar em consideração que o coeficiente angular, que é o A, representa a parte variável, e o coeficiente linear, que é o B, representa a parte fixa. No caso, a x mais B. No caso, só é substituir. No caso do A seria 12%. 12% a gente divide por 100, vai ficar igual a 0,12. O x a gente não mexe por enquanto. O B, a gente coloca o que é a parte fixa, que é o que ele recebe ao mês, 800. Vai ficar f de x igual a 0,12x mais 800. Depois só substituímos o que é o x. O x é 450 mil, que é o que ele vendeu. Substituímos aqui no lugar do x e chegaremos a esse resultado fazendo as continhas. Nesse segundo exemplo, nós temos que o preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa P é composta por duas partes, uma parte fixa denominada bandeirada e uma parte variável que depende do número D de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando R$ 6,00 e o valor e o quilômetro rodado o 1,20. Expresse o preço P em função da distância D percorrida. Então ele quer a função, aí como está mostrando essa função, sendo que ela está sendo trocada pela letra P e por x, que no caso poderia ser f de x, ou então y, f de x igual a x mais b, que é a mesma coisa que eu estou trocando aqui. Quem é o meu coeficiente angular aqui? Meu coeficiente angular é 1,2, então d, no caso, eu poderia colocar como x. Poderia ficar f de x igual a x mais b, ok? A mesma coisa que eu disser aqui que no caso 6 mais 1,2d, e 6 é o coeficiente linear. 6 é a bandeirada que está custando, é um valor fixo e é cobrado 1,2 km rodado. No caso, se ele rodar 10 km aqui, como no exemplo a seguir, nós temos que, se ele rodando 10 km, substituindo por D, então vai ser 6, que é valor fixo do que ele cobra cada viagem. Vamos supor, você pode fazer uma viagem de 1000 km, então vai ser multiplicado por 1,2 e somado com 6, que é um valor fixo que é cobrado dessa bandeirada. Então, ele rodou 10 km, então 6 mais 1,2, quem é D? Então D é 10 km, é a quantidade de 10 km que ele roda. Então cada quilômetro é 1,2. Então 2 km, 2,4, que é 1,2 vezes 2,4. 1,2 vezes 10, então dá 18. Então, rodar 10 km, o preço é 18 reais. Sabendo que a corrida custou 20 reais, calcule a distância percorrida pelo táxi. Então, ele correu, a distância percorrida custou 20 reais essa corrida. Então, 6 reais é o valor
fixo e 1,2. Então ele quer saber quantos quilômetros ele percorreu. Então 20 menos 6. Aqui. Eu vou fazer aqui. Deixa eu fazer aqui, voltando. 1,20 igual a 6 mais 1,2. Eu dizer que 20 menos 6 é igual a 14. 14 é igual a quanto? 1,2. Então, 1,2 D. D é igual a 14 dividido para 1,2. D vai ser igual a 11,67. Ok? Um táxi começa uma corrida com um taxímetro marcando R$4. Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$ 37, a quantidade de quilômetros percorridos foi. Aí, galera, se a gente parar para pensarmos, o x é uma variável, né? Aí, então o coeficiente angular, que é o a, é o valor de cada quilômetro, que vai ser 1,50. E o b, coeficiente linear b, é o valor inicial. No caso, só é substituirmos igual na outra. Igual a x mais b. No lugar do a, aí a gente colocou 1,5 aqui. 1,5. E no lugar do b, a gente só colocou 4, que é o valor inicial. E teve que se igualar aqui com 37, que é o valor pago. No caso, a gente só fez as continhas aí e chegou ao valor, 22 quilômetros. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.